Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais um dia. Até aqui nos sustentou Ele, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai e está com o governo sobre os seus ombros. O Emanuel, o Deus é conosco, o Pai de multidões, a semente de Abraão, do qual hoje ele está nos falando sobre a incredulidade, porque aquele povo, como disse na parábola do rico e do Lázaro, eles têm a lei e os profetas que os ouçam, porque estavam recusando a ouvir aquele que o podia os justificar e os salvar, do qual eles condenaram, aquele que é a luz, porque suas obras eram más, porque a luz expunha suas más obras, assim como hoje ele nos fala sobre o ministério da iniquidade, porque na verdade não criam nem nas escrituras de Moisés, porque as escrituras dizia e nos diz a respeito do Filho amado, tudo que está escrito e se cumpriu, desde os Pentateucos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, como os Salmos, os Provérbios, o que foi dito pelos profetas, seja os menores, os maiores, as Lamentações, tudo dito a respeito de Cristo ungido, Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente. Toda vez que é lido Moisés, é-lhes colocado um véu sobre a sua cabeça. Lembrai-vos de quando Moisés recebeu os mandamentos, diferente daquele povo que recebeu numa tábua de pedra. Moisés, a Bíblia diz que a sua face resplandecia, e ele teve que se colocar um véu de acordo com a murmuração daquele povo, e foi desvanecendo aquilo que brilhava na sua face. Por isso não podemos permitir sermos influenciados por aqueles que com uma mente cauterizada se amoldaram segundo o padrão deste mundo, se estão destituídos da sabedoria do alto. Suas palavras são palavras meramente humanas, impossíveis de gerar a profecia. Já aquele que anuncia através do grande profeta, ele coloca a palavra em nossa boca, e quando anunciamos, há um mover sobrenatural, porque não anunciamos aquilo que nos é próprio, anunciamos aquilo que ele nos diz, e aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Temos que perseverar, acautelar o fermento daqueles que apacentam a si mesmos, aqueles que se tornaram o próprio objeto de adoração, porque como a Bíblia diz, quando o homem teve o conhecimento da ciência do bem e do mal, a palavra nos diz, agora o homem é como um de nós, sois deuses. Temos que fugir daqueles que com aparência exterior, mas o seu interior é como um lobo feroz. Temos que fugir, porque Jesus disse até João, o Batista, foi a lei e os profetas. Diante de agora é anunciada as boas aventuranças, é anunciado o Evangelho.
O próprio Deus Altíssimo confirmou: este é meu Filho amado, glorificou, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E a ordenança do Filho para aquele que pretende andar em obediência é ir de anunciar o Evangelho a todos os povos e nações. Assim, todo aquele que tem a ordenança, todo aquele que ele nos escolhe e nos envia, segue anunciando a verdade, da qual é possível de prolongar os dias para que vão bens e longos nessa terra e alcance a vida eterna, da qual obras de justiça juntamente com a fé caminham juntas lado a lado. E para ser luz, resplandecer sobre aqueles que estão nas trevas, para através dos olhos, que são candeia para todo o corpo, para alumiar os nossos caminhos, e aqueles que estão em caminhos tortuosos, caminhos que conduzem à perdição. Em mais um dia anunciando a verdade, a palavra que é viva e eficaz, a mesma água da qual tudo se formou e através dela mesmo veio o dilúvio, que agora virá com fogo, assim como foi Sodoma e Gomorra. Cairá fogo do alto dos céus, como a Bíblia diz que quando ele se ira, as suas narinas é como um fogo que consome. Através do fogo se prova a qualidade das obras de cada um. A Bíblia nos ensina também que não se enganeis se alguns dizer venha ver Cristo, porque tudo será como um relâmpago, um raio, tudo rápido, como um piscar de olhos. Assim nós devemos perseverar, porque como o pai de casa, que guarda a sua casa, que guarda a sua família, já não sabe que dia que o ladrão virá roubar a sua casa. Virá como o ladrão da noite. Para isso é necessário estarmos vigilantes, dia após dia, estarmos perseverantes, porque a Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar, meditai na sua palavra de dia e de noite. Assim nós devemos proceder. A Bíblia nos diz que quando João Batista, aquele que anunciou o batismo de arrependimento, do qual ele disse, eu vos batizo com água, do qual após mim virá aquele que era antes de mim, do qual não sou digno de desatar as sandálias, a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito e com fogo. E ele, por conta da incredulidade, ele naufragou na fé quando estava ali encarcerado, e manda um dos seus discípulos perguntar aquele que ele mesmo tinha testificado. O Pai, através do batismo, quando ele saiu do Rio Jordão, ele não estava nas águas, ele saiu do Rio Jordão e o Espírito repousou sobre ele. Eles viram o Espírito como que um formato como que de uma pomba, e ele, o Pai o glorificou, lhe concedendo poder e autoridade. Como ele sempre nos diz: eu não busco honra e glória de homens, se assim procedo, nada sou. E João Batista, que havia presenciado, testemunhado, naufragou na fé, porque manda um dos seus discípulos perguntar se era aquele que havia de vir ou esperávamos outro. E grande foi a queda e a ruína, sua cabeça repousou na bandeja da raposa. Por isso Jesus sempre nos ensina: vigiai com incredulidade. Ele sempre dizia assim:
aos discípulos: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Assim, ele adentrou o mais alto dos céus, passou pela morte e cruz, fez as suas aparições há cerca de 40 dias com o corpo ressurreto, do qual Tomé, né, que tinha que tocá-lo para ver, para crer, né, Tomé tocou, né, Jesus na sua onisciência disse: venha, Tomé, toque, e ele tocou nas suas mãos, viu o seu lado perfurado, e ele disse: porque me vistes, crestes? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. A Bíblia diz que obras maiores farão, porque bem-aventurado aqueles que estão segundo o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz. Porque além do advogado que nós temos, um mediador, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando não sabemos expressar por meio de palavra, ele é aquele que, além do advogado e do conselheiro, nós temos um juiz que está junto do Pai e que julga e nos justifica. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, em obediência, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. E assim, através da fé, né, com uma semente de Abraão. Abraão foi-lhe imputado como justiça, porque ele creu na ressurreição, né, quando pede para que ele sacrificasse o seu Isaque. Ali quando ele vai e chega perto ao monte, ele disse aos seus moços: fiquem aqui enquanto eu e o menino vai e volte. Alguém que ia sacrificar o seu filho creu, né, na ressurreição. Mas ali proveu o carneiro, foi-lhe provido, né? Quando Isaac pergunta, né, que temos a lenha, temos o cutelo, onde está a oferta, né? E ele disse: Deus proverá. E assim proveu o carneiro, porque disse: Abraão, não faça isso, nós bem sabemos que tu teme a Deus, né? Assim o temor a Deus, a Cristo, é o princípio da sabedoria, né? E o entendimento é desviar do mal. E isso foi-lhe imputado como justiça, a obediência. Temos que estar sempre na obediência, na reverência, com o tendão do pescoço flexível, né, com a reverência. Muitos têm um nervo como de ferro, um coração reto e inabalável, do qual, contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. E em mais um dia nessa perseverança, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Porque quando assim perseveramos, Deus nos conhece através das nossas atitudes. Ele vê que há perseverança, há sinceridade. O Espírito Santo comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que há perseverança em nós, nos acusa como cumpridores, uma consciência como cumpridores, que só é possível através do elo da perfeição. Aquele que o seu sangue falou com mais veemência do que o sangue de Abel, uma aliança superior à dos anjos. Deus o fez um pouco menor que os anjos, mas pela submissão do coração, ele se tornou mediador não somente entre Deus e homens, mas também entre os anjos. Um é o que planta e o outro é o que colhe. Os ceifeiros são aqueles que farão a ceifa, a colheita. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem, de agora em diante, né? Até João foi a lei e os profetas. De agora em diante não havereis mais mestre entre vós, né? Mas sim irmãos
Aqueles que fazem a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, né? Aquele que faz a vontade do irmão, Jesus, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. E assim nós perseveramos. Seu Espírito, enviado pelo Deus Altíssimo, nos atrai até Cristo e nos concede os dons espirituais irrevogáveis, do qual deve-se operar segundo o amor. O mesmo Espírito é dado diversidades de dons e de ministérios, e cada um exerça segundo o fundamento já lançado, que é o Evangelho, e persevere dia após dia segundo o Espírito opera, porque ele é o dono da obra, ele é o dono da vinha, ele é aquele que contempla. Lembrai-vos, quando a cabeça de João Batista repousou na bandeja da raposa, Jesus teve compaixão daquelas ovelhas que não tinham pastor, né? E assim nós devemos seguir sempre o único bispo e bom pastor de nossas almas, como ele disse a Pedro: tu me amas mais do que estes, quando ele diz tu sabes. E da mesma forma que ele o negou 3 vezes antes que o galo cantasse, da mesma forma Jesus o pergunta 3 vezes: apacenta meus cordeiros, né? Tu me amas mais do que estes? Tu sabes, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Cabe a nós perseverar segundo a sua ordenança e de anunciar o Evangelho a toda criatura e apacentar o rebanho que não é nosso, é dele, né? Mas se algum julga que não está segundo a sua ordenança, está destituído da sua honra e da sua glória, e grande é a queda e a ruína para aqueles que perseveram como obras meramente humanas, porque seus joelhos são vacilantes e seus pés escorregadios, né? E caem em seu próprio lamaçal. As suas próprias más atitudes recaem sobre as suas cabeças, porque quando levantam as mãos ao alto dos céus estão cheias de sangue de inocente. A Bíblia diz que desde o sangue de Abel até de Zacarias, né, lhe será requerido, e atualmente muitos são os que completam a medida de vossos pais. E a Bíblia diz que ali onde sereis lançados, não sairão enquanto não pagar o último ceitil. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.